Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Vou tentar discernir aí esse tema que me deram da mudança climática e da nossa bacia hidrográfica. Aí. Quem controla o clima é o Sol e o mar. Então, 29% dos continentes compõem a Terra e 71% da superfície da Terra são os oceanos. Então, o tamanho dos oceanos e o relevo acidentado dos continentes é que faz movimentar esses ventos e toda a Terra. Então, 71% da superfície da Terra são os oceanos, e o maior oceano que nós temos é o Oceano Pacífico, que cobre 35% da superfície da Terra. Então, o Sol, ele tem dois ciclos. Ele tem um ciclo de 11 anos, que ele brilha muito, brilha menos, brilha muito, brilha menos. E tem um ciclo de 100 anos, que essas curvas dele brilhar muito, brilhar menos, de 11 anos, elas vão ser curtas. Então, nós chamamos de mínimo solar. Então, aqui, ao lado esquerdo dessa imagem aqui, o Sol em plena atividade, as manchas solares em plena atividade, e ali do lado direito, ele sem manchas solares. E esse ciclo de mínimo solar começou agora em 2019, vai durar até 2030. Se os dois próximos ciclos do Sol, de 11 anos, for semelhante a esse agora, nós vamos viver esse mínimo solar até 2053. Então, a gente vê que toda vez que a gente teve um mínimo solar, né, em 1610 a 1730, nós tivemos 70 anos de mínimo solar. A turma que morava lá em Machu Picchu, no Peru, faltou água e faltou comida, desceram para dentro da floresta, e como passou 70 anos, eles não voltaram mais lá para o site deles, lá em Machu Picchu. Em 1800, nós tivemos um mínimo solar. E os vulcões da Islândia entraram em atividade, jogaram tanta cinza em cima da Europa, que a Europa passou fome. Então, Dom João VI veio para o Brasil com 15 mil pessoas para morar no Brasil. Então, os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália. Os alemães e os italianos vieram morar no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile. E os franceses foram morar na Líbia e na Nigéria. E quem não tinha condição financeira na França foi para a queda da Bastilha, foi para a Guerra Civil por causa da fome, e só os burgueses é que tinham recurso financeiro, que tinha comida. Então, esse mínimo solar que nós estamos vivendo agora, chamado o mínimo solar da era moderna, que começou agora em 2019, e se ele durar até 2053, nós vamos passar por secas prolongadas. Então, nós vamos viver essas situações aí que nós estamos passando em toda a Terra. Então, nós estamos vivendo aquele ciclo 25, que vai durar até 2030. Tivemos, o ano passado, chuvas na Alemanha, intensas, nevou em 60 cidades brasileiras, tivemos chuvas no Chile, tivemos seca, 40 graus no oeste do Canadá e no oeste dos Estados Unidos. Então, a gente vamos vivendo esses ciclos que tudo é cíclico. Então, se o ciclo 26 e o 27 for semelhante ao ciclo 25 que nós estamos vivendo agora, então esse grande mínimo solar da era moderna, ele vai durar até 2053. Então, a Terra era uma porção seca e uma porção de água. 29% de continente e 71% de oceano. Eu penso que, por causa do mínimo solar, o magma ele fica muito agitado, porque os raios ultravioletas e infravermelhos do Sol esfreiam os vulcões na Terra. E os vulcões, então, quando esses raios são retraídos, entra outros raios aí cósmicos na atmosfera, e esses vulcões entram em atividade. Então, nós tínhamos o magma, o basalto, uma camada de água e o granito. E nós moramos em cima do granito.
Então, imagine, quando rompeu nessas trincas, né, chamadas falhas geológicas, nessas linhas pretas aí, entre a América do Sul e a África, imagine a América do Sul afastando da África. Pá! Uma pancada. Quando a América do Sul bateu na falha geológica do Pacífico, cresceu uma montanha enorme, que nós chamamos de montanhas, a Cordilheira dos Andes, e veio uma planície e um planalto, e por causa do atrito deu uma montanha menor. No Paraná a gente chama de Serra do Mar, em São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Bahia, Chapada Diamantina, e na Paraíba e no Pernambuco, na Paraíba nós chamamos de Serra da Borborema. Nessa montanha menor, o mar foi junto. Quando o mar chegou nessa montanha menor, ele voltou, ele saiu rasgando a terra. O estado do Rio de Janeiro é o mar de morros, o Espírito Santo é o mar de morros, o leste de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar. Do Paraná até o Amapá tem petróleo, porque foi aterrado o mar. É a bacia continental brasileira. Então, aquela trinca ali entre a América do Sul e a África, nós chamamos de meso-oceânica. E ela foi Como é que eu volto aqui? E a Índia, que era do lado da África, subiu e bateu lá na Ásia. Então, cresceu o Himalaia. Essa cordilheira que tem quase 8 mil metros, tem mais de 8 mil metros de altura. Aí a Cordilheira dos Andes, aqui no Peru, entre o Peru e o Chile, olha que interessante, as montanhas são paralelas umas com a outra, virado para o oeste, onde estão a falha geológica. E aí as montanhas rochosas. Eu pude viajar num avião pequeno de Vancouver até Edmonton, ver que as montanhas são paralelas umas com as outras, aqueles são granitos, e em cima do granito tem um glacial, por isso que elas são brancas, por causa dos glaciais. Aqui as montanhas azuis da Austrália, do leste da Austrália, como é que elas são paralelas para o leste da Austrália. E aqui, aos Alpes, entre a Europa e a Ásia, que eles se confrontaram e cresceu os Alpes. E aí, as montanhas da Etiópia, onde as nascentes do rio Nilo. E aqui, a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte. Olha como que elas são paralelas, as montanhas todas voltadas para o oeste. E foi o crescimento dessas montanhas que fez com que as chuvas começassem a acontecer na terra, porque quando era tudo junto, não chovia na terra. Aí, quando era todo mundo junto, só caiu um sereno, não tinha chuva na terra. Depois, quando os continentes se separaram, por causa dessas grandes cordilheiras, dessas montanhas, eu pude viajar todas essas montanhas, conhecer essas montanhas de perto, para poder estudar esses fenômenos do clima na Terra, em toda a Terra, e poder entender como que funciona essa questão aí do clima em toda a Terra. Então, nós temos um fenômeno no Pacífico, que ele cobre 35% da Terra, que quando ele esquenta, nós chamamos de El Ninho. E quando ele esfria, nós chamamos de Laninha. E é muito interessante que, com agora o advento do mínimo solar em 2019, nós já tivemos 2 ocorrências de Laninha, uma em 2020 e agora em 2022. Por isso, essas chuvas enormes que nós tivemos aqui, aqui no sudeste do Brasil, principalmente no sudeste do Brasil. Quando nós temos o El Ninho, chove no sul do Brasil e no norte é seco. Quando nós temos Laninha, é seco no sul do Brasil e chove no norte do Brasil. E nós moramos no meio do caminho. Vai secar ou vai chover? E esse ano vimos que choveu muito. Aqui no sudeste do Brasil, aqui no sul da Bahia, em dezembro, tivemos chuvas fortíssimas. E em janeiro, aqui na bacia do Agravo Rio Doce, principalmente lá na região das montanhas, e também no sul do estado do Espírito Santo. E no norte do Rio de Janeiro, principalmente na região de Petrópolis. Nós vimos essas ocorrências aí. Hoje, dia 14 de junho, o azul ali mostrando que o Oceano Pacífico está frio. E ele interfere,
olha lá aquela cor amarela no nordeste do Brasil, que o oceano lá está quente. Ele interfere no Atlântico aqui, né? Essa questão do nosso clima brasileiro aqui, sul-americano. E aí, mostrando as temperaturas que aí da água, hoje, dia 14 de junho, a temperatura no Chile está 15 graus no Oceano Pacífico, aqui próximo. E lá no Nordeste, lá no Norte, no Amapá, no Pará, o oceano está com 29 graus, as temperaturas altas lá do Atlântico, lá em cima. Eu pensava que, quando essa barra azul é o Laninha, eu estava pensando que agora em junho, julho e agosto, em julho e agosto, essa barra azul ela ia ficar pequena. Há uns 10 dias atrás eu recebi esse gráfico aí do NOAA, do satélite americano, e os caras estão mostrando que o Laninha, a barra azul, ela vai até dezembro, janeiro e fevereiro. Então, prepara o coração que vai ter enchente de novo, vamos ter outra chuva, vai ser muita emoção, né? E vamos viver essa situação novamente. Né? A mesma enchente que tivemos agora em janeiro, dezembro e janeiro, pode ocorrer novamente em dezembro e janeiro, agora de 2023, em janeiro e fevereiro de 2023. Né? Então, a gente pode passar por outras situações, o sul do estado aqui, também passar por essa situação aí na bacia do Itapemirim, Itabapuana, e também aqui no Rio Doce, e pode repetir também no sul da Bahia, aqui no norte do estado e no sul da Bahia. Aqui os ventos alísios para a América do Sul, eles são da África para a América do Sul. No hemisfério norte é diferente. Tudo bem. Então, os ventos alísios saem da África para a América do Sul. Então, estima-se, eu já peguei 2 tempestades, uma no Iraque, e agora em 2019 peguei uma tempestade no Cairo, de areia. Estima que sai, a Universidade de Maryland, tem 40 anos que ela estuda a chuva na floresta amazônica, eles têm um pluviômetro no topo das árvores da floresta, no Brasil, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, e eles estudam, então, a chuva que cai da floresta. Então, estima que sai do deserto do Saara 187 milhões de toneladas de poeira, atravessa o Atlântico e cai sobre a floresta amazônica 23 milhões de toneladas de poeira. Desses 23 milhões de toneladas de poeira, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. Então, quem faz chover na Amazônia é o Oceano Atlântico, que ele pulveriza a Amazônia. Aí, mais ou menos, um simulador, né, de como que isso funciona. Tá? E aí, nós somos beneficiados com a Cordilheira dos Andes, de outubro a março. Essa evaporação do Atlântico que chega sobre os Andes, é interessante que os pluviômetros de Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, eles têm cloreto de sódio. A água tem cloreto de sódio. Então, mostrando que a evaporação do Atlântico atravessa a Amazônica toda e chega lá na divisa do Brasil com a Colômbia, e a água que cai da chuva lá tem cloreto de sódio, tá? Proveniente do Oceano Atlântico. Ela bate na Cordilheira dos Andes e desce, nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, e faz chover aqui na nossa região. Os 50 quilômetros aqui do litoral tem muita interferência do mar. Tá? Às vezes, há alguns ciclones aí no oceano, que ele acaba pulverizando, como o mês passado agora, no final de maio, ficou pulverizando muita água aqui, nessa região aqui, desses 50 quilômetros aqui do litoral, e acaba chovendo aqui nessa região aqui, por causa da influência do Atlântico. Mas a grande parte da nossa chuva é de outubro a março, então nós temos uma época de chuva e uma época de seca, né, da nossa região. E aqui em Regência, nós temos encontro de 2 grandes correntes brasileiras. Uma corrente de água quente que sai da Namíbia, da África, chega no Rio Grande do Norte. Parte dessa corrente de água quente vai para o Golfo do México, e essa corrente de água quente ela desce a costa brasileira e vem até aqui em Regência, aqui em Linhares. E a corrente Falcon, que vem da Antártica, vem pela Patagônia, pelo Uruguai, pelo sul do Brasil, e ela vem até aqui em Regência.
Então, aqui em Regência, no final do Banco do Abrolhos, na foz do Rio Doce, é o encontro dessas duas correntes brasileiras do oceano, e a mesma coisa aconteceu com a floresta, porque a floresta amazônica que veio pelo litoral brasileiro, veio até aqui o Vale do Rio Doce, e a floresta que veio pelo norte do Paraguai, pelo sul do Brasil, e chegou até aqui no Vale do Rio Doce. Aqui teve 400 espécies de aves por hectare, por causa do encontro dessas duas grandes florestas. Até hoje, aí na reserva de Linhares, aqui, nós estamos, da Vale, nós estamos reconhecendo árvores que a gente nem conhecia ainda. Tá? E aqui em Soretama também, na reserva de Soretama. Então, essas duas florestas, esses dois remanescentes que temos aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce, eles são importantíssimos por causa da biodiversidade que nós tínhamos aqui nessa região. Podia me ajudar aí a passar o slide? Opa, foi. Aqui o satélite mostrando essa nova era de satélite agora que a gente consegue fazer essas leituras das chuvas. Né? Aqui foi a zona de convergência do Atlântico Sul, quando choveu muito aqui no sul da Bahia e aqui no norte do Espírito Santo, em dezembro, as cheias aí do sul da Bahia. Eu vou pedir ajuda aí. Não está indo, não. Foi agora de novo. E aqui, em janeiro, no final de janeiro, as chuvas que caíram aqui em Linhares, né? Principalmente aqui, bastante pesadas, né? Que caíram aqui na nossa região do Vale do Rio Doce. E agora, há 2 semanas atrás, tivemos essas chuvas fortíssimas da zona de convergência intertropical, que foi no nordeste do Brasil, todas provocadas pela laninha no Pacífico, que influenciou esquentar o Atlântico, né, que essas correntezas vieram da África e derramaram sobre o norte do Brasil, e aí o nordeste também, Pernambuco, Alagoas, né, chuvas muito pesadas. E o que é que nós fizemos aí nesses 5.000 anos da economia moderna, da agricultura moderna, do ser humano na Terra? Né? Desde lá dos Sumérios, na Mesopotâmia, lá na margem do rio Eufrates, do rio Tigre. Então, nós mudamos em 56% a superfície da Terra. Nesses 5.000 anos, nós mudamos 56% da superfície da Terra, 44% ainda está intacto, né? Que nós temos a floresta do Congo, na África, a floresta amazônica, as florestas do norte, do oeste dos Estados Unidos, do norte e nordeste do Canadá, as florestas que foram implantadas, muitas florestas na Europa, né? As florestas siberianas lá na Rússia, e as florestas ali da Malásia, das Filipinas, da Indonésia, na Oceania. Ainda mantém intacto na Terra, mas modificamos bastante o clima. Aí um exemplo, lá a origem natural, e aqui o que modificou em toda a Terra. Me ajuda aí? Obrigado. 33% da população mundial não tem acesso a banheiro, sistema de esgoto, né? E 700 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em toda a Terra. E aí estão os aquíferos, né? Então, aqui na América do Sul, nós temos 2 grandes aquíferos. Nós temos o aquífero Guarani, aqui no sul, e temos lá na Amazônia, descoberto agora em 2010, o aquífero Alter do Chão. Em agosto, setembro do ano passado, eu estava lá estudando esse aquífero, e o que a gente queria entender é se o aquífero Guarani encontra com o aquífero Alter do Chão. E agora a turma descobriu que pela Bolívia, os 2 aquíferos, eles têm uma comunicação dos 2 aquíferos. Só que o litoral brasileiro, onde nós estamos aqui, o estado do Espírito Santo, nós não temos aquífero. Nós somos paupérrimos em água subterrânea. Nós somos ricos em nascentes, mas nós somos muito pobres em águas subterrâneas. Toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, nós vivemos essa situação. Então, ali o amarelo, no litoral brasileiro, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, e vermelhos, zonas amarelas, falando isso para nós, que nós não temos aquífero, nós temos nascentes, nós temos que cuidar das nascentes, porque realmente, se as nascentes secarem, nós vamos buscar da água da onde? Do mar, não vamos fazer dessalinização, né?
Israel está lá, com 5 plantas de desalinização, 4 do Mediterrâneo e 1 do Mar Vermelho, né, para projetos de irrigação, abastecimento público. Né. Apesar deles ter 2 aquíferos, um debaixo de Jerusalém, um debaixo de Tel Aviv, mas eles conseguiram secar os aquíferos deles. Agora eles vão ter que injetar água lá dentro para poder aumentar de novo lá a capacidade hídrica deles. Aqui está a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É a primeira vez que o ser humano plantou, ele plantou trigo. E o primeiro animal que ele conseguiu domesticar foi a ovelha, há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, nessa economia moderna da agricultura. Eu acho que você vai ter que me ajudar aí, por favor. Aí está na margem do rio Eufrates, esse plantio aí. Durante 2.000 anos exploraram essas terras e pode passar. E por causa da guerra, o Saddam Hussein, então, ele acabou secando um panto de 300 quilômetros no sul do Iraque. E agora tem pelo menos esses canais aí, pode passar. A turma tem 5.000 anos de agricultura, pode passar. Aí, junco que eles produzem lá, pode passar. As esteiras de junco, pode ir. E aí, o que está virando o rio Eufrates? Está virando um córrego. Né? Até 2030, nas nossas pesquisas, ele é um rio que vai secar. Então, imagine, nós temos 300 anos de história, né, de 1800 para cá, né, de Dom João VI para cá, 220 anos de história, e de exploração realmente das nossas terras brasileiras. E a turma lá já está vivendo essa situação aí da seca de um rio que tem uma história de 5.000 anos. Né? Então, a gente precisa aprender com essa gente lá, porque nós temos 25% dos rios do mundo estão no Brasil, nós temos 12% da água doce na terra, e nós precisamos cuidar, porque a gente tem que prender uma conta de padeiro, que 75% da água brasileira está na bacia amazônica, onde mora 30 milhões de pessoas. E aonde mora 200 milhões de pessoas, só temos 25% da água. Então, nós temos que aprender a ter essa direção, esse entendimento. Vamos lá? E ali, o lago, que a região pantanosa do Eufrates, que o Saddam Hussein secou, olha no governo dele, olha que loucura, né? Era uma região de pântano, e ela está restrita hoje a pequenas áreas. Aqui um outro rio da história também, que é o rio Nilo. Então, o rio Nilo tem 11 países, que é essa bacia hidrográfica, pode passar. E aqui a cidade de Luxor, no Egito. Só nas margens do Nilo é que tem vida, e depois tudo é deserto, tudo é deserto. Né? Hoje, ao longo do Nilo, no Egito, de Assuã até Alexandria e Port Said, que é o delta do Nilo, mora 60 milhões de pessoas. Cada família tem 1, 2 hectares de terra e planta o ano todo. Né? A gente também tem que aprender com essa turma. Só que eles têm agora 16 barragens em toda a bacia hidrográfica, estão passando problemas sérios com o El Niño agora e com esse mínimo solar. Pode ir. Aqui a barragem de Renascença, ela é do tamanho mais ou menos do Itaipu, ela foi inaugurada agora em 2019, e era para eles acabar de encher o lago em 2023, lá na Etiópia. Aí, o combinado com a Sudão e com o Egito era para encher o lago em 2023. E o ano passado, com as chuvas do ano passado, eles acabaram enchendo todo o lago, né? E o Egito e o Sudão ficaram ver navios. Né? Pode passar. Olha como é que está a seca que é no Sudão e no Egito, essa cor vermelha. E aí, a tendência é, a partir de 2030, se essa seca for prolongada lá na região do mundo árabe, o rio Nilo vai secar no Egito. Rio da história, né? Olha que loucura, né? A gente vai vivendo essas situações. Pode ir? Aí o Nilo, lá no Egito, pode ir? E aí, o delta do Nilo, né? Mora 25 milhões de pessoas no delta do Nilo. Pode ir. Aqui os rios da Europa, a Europa tem 50 grandes rios, só 5 são despoluídos. É o rio Sena, na França, que tem 100 anos que eles estão despoluindo ele, pode passar. Esse é o Sena, pode ir. Esse aqui é o rio Tai, é na Escócia. Foi a primeira vez que eu vi a truta arco-íris ao vivo e a cores. Eu vi foto, imagem, né, filmes, mas eu vi um cardume de truta na água. Foi a primeira vez no rio Tai, um dos rios mais limpos da Europa. Esse é o rio Usk, no País de Gales. E esse é o Tâmisa.
tem 120 anos que eles despoluem o Tâmisa. Mas a turbidez, pode passar mais um? A turbidez é tão alta que o salmão não consegue reproduzir nas águas do Tâmisa. Pode passar? Esse é o rio Teno, era uma grande bacia leiteira na Finlândia e na Noruega. Os filhos foram estudar em Helsinki, em Oslo, em Berlim, né, em Frankfurt, em Paris, em Londres, e não voltaram. Pode passar? E a turma está com 80 anos, idade média de 80 anos, perdeu o vigor físico, tem baixa mão de obra. O governo abre, do dia 15 de junho ao 15 de agosto, abre a temporada de pesca. O rio está em cima de um basalto, é o rio que mais produz salmão na Europa. E a turma, as casas viraram pousadas, os quartos viraram pousadas. Só tem um casal morando lá, as casas viraram pousadas. Essa foto eu tirei 2 horas da manhã. Lá é o sol da meia-noite. Né? Então, no verão não tem noite, tem dia. Né? Pode passar? Aí tirei a foto desse rapaz pescando em 2 horas da manhã. Pode ir? Esse aqui é o rio Hudson, lá em Nova York. Eles buscavam água a 40 quilômetros de Nova York, de Manhattan. Tinha muito herbicida na água. E eles tinham dificuldade, a água era caríssima para tratar. Então apareceu um hidrogeologista e começou assim a pensar: vamos buscar a água das montanhas Apalache, a 300 quilômetros de Nova York. E fizeram esses lagos, paga o produtor rural $10 mil por ano, para ele manter a água limpa, manter a dessedentação dos animais, nos estábulos tem biodigestores, para não contaminar a água. Pode passar. E a turma em Manhattan paga $7 o metro cubo de água. Faz questão de pagar por causa da qualidade da água. Pode ir? Esse é o rio Ohio. Em 1960, esse rio pegou fogo, tinha tanto lixo, óleo e graxa em cima dele, que ele pegou fogo, e a turma começou a plantar as florestas nessa bacia hidrográfica. Hoje é um dos grandes exemplos americanos de qualidade de água na Pensilvânia, no West Virginia, no Kentucky e no estado de Ohio. Pode ir? Pode passar. Em 1997, eu fui naquela primeira bolinha azul lá, o Lago Van, na Turquia, na divisa com a Armênia. E eu pude descer, ali a segunda bolinha é o Mar da Galileia, a terceira bolinha é o Mar Morto, e aqui o Mar Vermelho. E em 2010, eu cheguei na Etiópia. Então a trinca, quando ela abre, a lava vulcânica vem, ela tem sílica, ela é pesada, quando ela seca, vira areia. Então o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, tudo é deserto. Mas do Monte Hermon, aquela montanha que tem aquela cor branca, aquele relevo lá, volta mais um aí, por favor. Obrigado. Que tem aquela cor branca lá, até a terceira bola ali, que é o Mar Morto, a lava vulcânica, quando veio, ela é bem rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, e formou o solo mais fértil do mundo árabe. Aí tem uma máxima lá no Torá, né, que ele fala assim: Moisés, Deus fala para Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Por que emana leite e mel? Por causa da fertilidade do solo. É o solo mais fértil do mundo árabe, é Israel. Pode passar? Aqui na Jordânia, vê que como que a sílica é um deserto. Pode ir? E eu cheguei na Universidade de Ben Gurion em 1997, e eles começaram a plantar essa floresta aí no deserto. O deserto de Israel ele tem muito potássio, tem muito enxofre. E olha aqui, o que os caras fizeram agora, olha. 4 mil hectares de floresta plantada no deserto. Pode passar? Olha aí a floresta, pode ir? Limão, lá no deserto do Negev. Manga, pode ir? Abacate, tâmara, banana, aqui é Tiberíades, o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades. Banana, pode ir. Laranja, entre Tel Aviv e Haifa, são 60 quilômetros de laranjais, pode ir. Pode passar. O tomate cereja, que foi melhorado no kibbutz, numa fazenda comunitária. Volta uma aí, por favor. Aí, batata nas colinas de Golã, pode ir. E aqui no Vale de Jazael, muito trigo, porque eles têm um plantio enorme de trigo lá.
e aí o Vale do Jazael de novo. E no deserto do Neguev, eles plantaram 6 milhões de olivas, que é irrigado com 100% do esgoto tratado de todas as cidades de Israel. Pode ir? E 3.500 hectares de videira, né, também lá no deserto. Então a gente vê que o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, tudo é deserto. E olha Israel, olha, pode passar, é todo verde. Né? Os caras começaram do nada, né? E a gente mora num país tropical, como diz o Jorge Benjó, abençoado por Deus, né? Que beleza, né? E nós ainda estamos patinando ainda aqui nas nossas dificuldades. Né? Temos um estado que temos 12 bacias hidrográficas, né? E aí temos esse relevo bastante acidentado, né? Com um relevo ainda com o litoral, com a região mais de planície. Aí os nossos solos, né? Esses solos rosas são os argissolos, os amarelos aí são os latossolos, esse amarelo claro são esses solos de barreira, essas planícies aqui de Linhares, que vão até São Mateus, Conceição da Barra, né? Pinheiros, né? E subimos aí. E o azul ali são a área do alagado aqui, do delta do Rio Doce, né? Aí na Lagoa do Suruaca, né? Essa região do Degredo, da Barra Seca, da Barra Nova, né? Também vai aqui para o lado da Lagoa do Aguiar também. Né? Então, a gente tem essa região aí, aquele marrom ali é a área alagada, aquele verde escuro é Soretama, e depois do lado, aquela Soretama, e depois do lado, assim, na vertical, é a reserva da Vale, de Linhares. Aí então as áreas que precisamos, a região nossa alta do estado, que precisamos trabalhar nelas, que são as grandes nascentes que nós temos no nosso estado. Pode passar? Pode passar? Pode ir. E aqui o prognóstico que nós temos no Vale do Rio Doce se nós não trabalharmos nas nossas nascentes, no Rio Pancas, no Rio São José, que está aqui no município, que forma aí, um grande, vai desaguar na Lagoa Juparanã, né? O Rio Santa Maria da Vitória, o Rio Santa Joana, que estão aqui em Colatina. Esses rios, a tendência para 2030, estou falando daqui para 8 anos, na época seca eles vão ficar intermitentes. Já estão ficando intermitentes, né? E vão ficar mais intermitentes ainda, se nós não começarmos a trabalhar nessa questão das nascentes, igual hoje aqui, muito louvável, né? Essa questão das barraginhas, das caixas secas, da gente poder trabalhar com essas práticas agrícolas para somar, para a gente poder ter o melhor manejo dos nossos solos. Aqui nós começamos a plantar uma mata ciliar, né? Pode passar? E em 7 anos nós tivemos um bosque. Pô, tem como fazer, né? Então a gente pensa que é um negócio assim, vai durar 200 anos, né? E não é isso, a resposta é rápida. A resposta ambiental é bastante rápida. Aqui com 2 anos e meio numa pilha de estéreo, olha como é que uma tese de mestrado da professora Flávia Pantuza, ela que está aqui, eu tirei essa foto dela aí, 2 anos e meio com solo orgânico, pode passar. Aqui com 10 anos também. E olha aí, o topo do morro, né, apesar de que vocês estão aqui no tabuleiro, mas se a gente for ali para São Rafael, para Rio Bananal, a gente já começa a ter as montanhas. Então, Marilândia, né, os topos do morro, nós temos que ter a floresta no topo do morro. Uma terça parte do topo do morro tem que ter a floresta, porque a água infiltra na montanha. A água que chove em janeiro vai sair na nascente até agosto. A água que chove em fevereiro vai sair na nascente até setembro. A água que cai em março vai sair na nascente até outubro. Aí outubro começa a chover de novo. Há um equilíbrio dinâmico entre o solo, né, e o clima e o solo. Nós que fomos lá e mexemos em tudo. Petrificamos o solo, vitrificamos o solo de tantas práticas agrícolas, com tanto maquinário que nós usamos, acaba compactando os nossos solos, né? Então, o topo do morro, eles são essenciais. Não importa na saia, na encosta do morro, o que eu vou plantar, se vai ser eucalipto, cana, napier, né, café, né?
seringueira, né? Pasto. Né? Então, essa é a questão, nós temos que guardar os topos dos morros, que são as áreas de recarga, que nós são mais importantes para guardar nossas nascentes. Pode ir? Né? Olha aí, o topo do morro e aqui a pastagem. Quando nós temos o topo do morro com a mata, a durabilidade do capim, ele vai ter mais vida. Então, lá para setembro, agosto, setembro, que ele começa a fenar. Se a gente tem sem nada a vegetação, quando chega agora em maio, ele já começa a fenar, ficar seco, né? a vegetação. Principalmente as gramíneas. Pode passar? Aí o mapeamento de nascentes, pode ir? Como é importante a gente mapear as propriedades rurais, para a gente poder ter as nascentes, pode ir? Pode passar? As fossas sépticas nas propriedades rurais, elas são essenciais também. Uma fossa séptica do poço de água, da cisterna, deve ser no mínimo 25 metros. No mínimo 25 metros, senão a fossa séptica vai contaminar o poço de água. Né? Então, tem que ter no mínimo 25 metros de distância para não haver contaminação da cisterna. Aí, a restauração de nascente, nós cercamos 50 metros em volta da nascente, pode passar. Olha aí, começa a nascer a vegetação nativa, pode ir? E 2 anos depois a água brotou, voltou a ter água novamente. Né? Então, a resposta também ambiental é rápida da empresa. E aí as caixas secas em volta das estradas, nossas, vicinais, para que haja infiltração de água no solo, já que nós só temos nascente, não temos água subterrânea de grandes profundidades, somos pobres. Né? Vocês aqui, tem um exemplo classista, em 1986 eu tive aqui nos plantios começou um grande assim, euforia, né, de todo mundo para plantar feijão, vamos colocar pivô central, vamos plantar feijão, e não teve água para sustentar a agricultura básica, né, do feijão com os pivôs central. E aí o que foi feito aqui agora à tarde, a assinatura das barragens, elas são essenciais, né, essas barragens pequenas, não é um negócio grande, pequenas para a gente poder funcionar a propriedade rural e também para até ajudar no abastecimento público. Né? E aí, há uma caixa seca no topo da montanha, no topo do morro, na área de recarga. Muitas vezes a gente fica ansioso para ter a água, as plantas vão demorar 7, 8 anos para desenvolver. Né? Então, eu estava lá em Minas Gerais, um produtor rural tinha 2 nascentes, ele me perguntou se eu podia ajudar ele a restaurar a nascente dele, e eu plantei em volta da nascente só planta nobre, né? Ipê preto, né? Peroba, braúna, sucupira. 4 anos depois, a nascente do homem secou. E eu fiquei assim, aonde eu errei? Aonde eu errei? Aí um dia eu estou lá em Minas Gerais, fui estudar uma floresta, contratei um mateiro, né, o cara que conhece a mata. Né? Aí o cara ia com um facão na minha frente, e tinha umas árvores fininhas lá no meio da floresta, ele batia a aba do facão dele assim, naquela árvore fininha e falava assim, sapucaia, sapucaiu, canjerana. Eu falei, só está me gozando. Como é que um negócio desse assim, só fala o nome da árvore? Olha aqui, a folha é uma sapucaia mesmo. Eu fiquei perguntando para ele, mas como é que é? Essa planta vai crescer aqui? Não. O senhor tem que entender que quando tem uma árvore muito grossa dentro da floresta, vem uma grande ventania e joga a árvore no chão. E abre uma clareira na floresta. E essa árvore fininha, ela vai crescer até lá no topo da floresta, depois ela vai engrossar. Aí a ficha do teórico aqui caiu, né? Toda planta na fase juvenil, ela vai sugar a água do solo. Por isso todo mundo fala mal do eucalipto, né? Porque tira muita água do solo para ela poder desenvolver. Mas quando ela começa a produzir flor, fruto, semente, ela entra em equilíbrio com o solo. Né? E a nascente do homem lá aconteceu 12 anos depois, a nascente dele voltou e ela permaneceu perene até hoje. Não voltou, não diminuiu o volume, não na seca, não diminui o volume, e ela vai jorrando as 2 nascentes até hoje. E as árvores estão lá, todas lá bem desenvolvidas. Então, muitas vezes a gente passa por essas situações. Eu fui estudar um rio na Alemanha, chama Rio Elba. Né? Eles fizeram diques, assim, e concentraram a velocidade do rio no meio dele, e o próprio rio, em 100 anos, ele foi desassoreando e depositando areia.
os sedimentos em volta dos diques, e é como se as cadeiras fossem os diques, e aqui o centro dele, ele aumentava a velocidade dele, e ia tirando areia e depositando entre os diques. Em 100 anos, o rio Elba escavou na Baixa Saxônica da Alemanha 2,40 metros de profundidade. O lençol freático abaixou e a floresta que estava a 1 quilômetro de distância começou a morrer. Que a floresta de pinos, sistema radicular muito superficial, começou a morrer a floresta. Aí eles nos convidaram para a gente ir lá e falou comigo assim, aqui, ensina nós a assorear rio, que vocês são campeão no Brasil desse negócio. Como é que vocês fazem no Brasil para assorear rio? Eu falei, então vamos fazer assim, você tira um dique, deixa outro dique, tira um dique, tira, e vai tirando, e nós tiramos uns 4, 5 diques, tiramos todos da curva do rio, e o rio assoreou, e o lençol freático aumentou, e a floresta está lá viva até hoje. Né? Então, olha que a concepção que os caras têm da gente lá fora, né? Nós somos bacanas, né? Nós somos um povo bacana que sabe assorear rio, né? Aí o Rio Doce, você vê aqui, passando aqui em Linhares, em 1960 tinha 3 metros de profundidade média. Hoje tem menos de 90 centímetros de profundidade média. Eu fui no barco do Corpo Bombeiro daqui, da ponte de Linhares até lá em Regência, saímos 17 vezes para empurrar quem desgarrou no banco de areia. Né? Um barco de motor de popa, né? Raso. Né? Aqui é a Fazenda Bucão, lá em Linhares, lá em Aimorés, o Instituto Terra, em 1998, pastagem degradada. E olha o que a gente fez agora, 20 anos depois, olha. Bom, tem como fazer, né? Passa mais uma aí. Né? Tem como fazer, olha que bacana. Em 20 anos, o resultado dessa floresta toda aí. Né? E agora, aconteceu na Fazenda Bucão, é a cadeia alimentar, ela está toda completa, apareceu a jaguatirica, apareceu o lobo-guará, né? E toda a cadeia alimentar completa em 640 hectares de terra. Aí o Sebastião Salgado, lá o Vivendas, né, que fez o filme dele, do Sol da Terra, depois vocês entram lá no Netflix, lá tem contando a história do Sebastião. E aqui a minha família americana, quando eu morei lá nos Estados Unidos, aqui o rio Snake, na primavera, agora depois de março, abril, maio, a gente levava milho lá para os gansos selvagens que chegavam lá, né, a gente ia lá jogar milho para eles lá. Pode ir? E aqui no Parque Nacional das Sequoias, né? Lá na Califórnia. Pode ir. Aí com a família aqui, a minha família, né? A esposa, os filhos, pode ir. E aí eu na General Sherrington, tem 7 metros de largura, tem 84 metros de altura e ela tem 2.500 anos. Essa árvore. Olha quantas coisas viveu essa árvore, quantos fenômenos do clima viveu essa árvore. Então, gente, eu penso que a gente tem que ter esperança. A gente tem que colocar a geração nova para pensar nessa diversidade do clima, nessa diversidade dessa bacia hidrográfica que nós moramos, que nós vivemos. E tem uma palavra lá que vão falar comigo, da esperança. A esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra apodreça a sua raiz, ao cheiro das águas, brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Jó 14:9. Então que a nossa geração seja como essa planta nova, para ser uma geração diferente, para produzir muitos frutos. Muito obrigado. Professor, o senhor permite algumas perguntas? Pode. Alguém gostaria de fazer alguma Se eu pergunta? não souber, eu falei essa aula e eu faltei. Eu tenho uma, enfim. Eu acho que é até meio boba, assim, mas vou perguntar. Muito se fala nesse mínimo solar ser muito parecido com esse de 1.800 e alguma coisa, né, o mínimo de Maunder e tal. Existe esse risco desse resfriamento? E o que aconteceria aqui para o Espírito Santo, além dessa seca toda que está sendo prevista? Os países tropicais, o frio vai ser mais intenso. Né? Eles vão viver muito isso.
Agora, aqui nós, nos países temperados, né, os frios vão ser mais intensos. Nós, no país tropical, as nossas secas vão ser prolongadas. Essa que é a questão toda que nós vamos vivenciar. Ok? Mas não vai impedir que, quando entrar o Laninha, como aconteceu nesses 2 últimos anos, a gente ter chuvas torrenciais no verão, verões concentrados. Henrique Lobo. Fala, amigo. Boa tarde, meu nobre companheiro. Um dos dias dentro d'água. Henrique, nós temos a mesma formação em recursos hídricos, né? Lembra, Paulo Romeira. Mas eu queria deixar uma observação aqui. Para o pessoal, queria que todos os agricultores, todos os presidentes de associação, todo esse pessoal estivesse aqui, né, para ouvir isso. O deserto, lá em Israel, não é causado pelo homem, não é o homem. Mas os nossos são causados. Lá são causas naturais mesmo. Aqui, não. É causado pelo homem. Aí bota a culpa no ninho, na ninha. Nem a menina, nem o menino. É o homem. Não é isso? É o maior exemplo que Linhares não está longe. Não está longe de virar um deserto, se não cuidarmos. Não adianta ter barragem, não adianta ter nada disso se a gente não cuidar, tá? Não cuidarmos das áreas de recarga. Não adianta. O que abastece o solo são as áreas de recarga. E, para isso, tem que ter mata de topo, mata ciliar, que só a mata ciliar não vai resolver o problema dos nossos rios, principalmente de Vatu. Né? Aí ele fica azarro, né? Ipiranga. Então, o maior exemplo aqui é a nossa região norte, aqui, subindo montanha, ali já vem mostrando. Aí vai para o norte de Minas, pode ver que o deserto é desertificação, não é o deserto, é desertificação causada pela ação do homem. Então, essa é a diferença que eu queria chamar a atenção do deserto, lá na África, na Ásia, para o nosso deserto aqui, causado por nós. Lá foi produzido por Deus, né? Obrigado. Teve um cidadão que viveu em 1750, ele chamava Hadley, e esse cara criou a célula de Hadley, a teoria dele até hoje ninguém derrubou. Assim. Ele fala o seguinte, que a radiação solar em cima da linha do Equador, quando a água evapora, chega a 20 quilômetros aí na atmosfera, ela imigra 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul. E quando ela desce seca. Então, no norte, a gente tem o deserto da Califórnia, o deserto do Arizona, o deserto do Saara e o deserto da Mongólia. E no sul, a gente tem o deserto do Atacama, no Chile, o deserto da Namíbia, na África, e o deserto da Austrália. Né? Então, até hoje ninguém conseguiu derrubar esse cara. Agora, realmente, aqui no nosso país, realmente, essa atividade humana, né, chegou a esse ponto. Agora, nós temos que ser a geração do ponto da curva, né, de mudar a curva. Né? Então, eu sempre gosto de trazer esses exemplos lá de Israel, por causa disso. Pô, os caras conseguiram, por que a gente não consegue também? Né? Então, como é que vai mudar esse ponto dessa curva? Subsolador, né? Hoje já começou um trabalho bacana, né, em alguns municípios, como Sabinópolis, lá em Minas Gerais, de passar subsolador para quebrar essa camada adensada, que nós adensamos ela, né, para nós romper essa camada adensada. Não é arado, não é nem de aiveca, nem arado de disco, é um rasgo, é um facão que passa na terra, para abrir a trinca na terra, para a água poder infiltrar, para as plantas poderem desenvolver. Porque em cima dessa área adensada, desse tijolo que está aqui, principalmente, se citou bem, aqui no norte do estado, a gente precisa passar o subsolador para a gente poder trazer vida de novo. Obrigado, Militão. Boa tarde a todos. Jailson, eu estou como assessor de projetos no consórcio público do Guandu, que é a sede em Afonso Cláudio. Primeiramente, quero agradecer, ficaria a tarde toda ouvindo, realmente é de uma sabedoria que, no bom sentido, inveja. Tá? Então, ficaria aqui a tarde toda. No sentido dessa questão de conservação, né, de água, de solo, né, da produção de águas, nós estamos desenvolvendo, né, entre os municípios consorciados, um projeto denominado Cultivar.
Esse projeto Cultivar, ele iniciou em 2017. Ele, na primeira etapa, ele executou algumas intervenções nas propriedades rurais, principalmente em pequenas propriedades, né? Caixas secas, barraginhas, né? Terraços, cercamento de nascente, enfim, várias ações para a conservação de água e solo. No sentido dessas regiões, né, que a gente conhece, Baixo Guandu, Itaguaçu, nós temos ali Laje da Terra, Afonso Cláudio, são regiões bem degradadas, né? Nós temos casos ali de erosões, que aqui na região não é notado, né, tão fortemente. Nós temos erosões lá, se um ônibus cair dentro, ele some, né? Nesse sentido, essas intervenções, sem a implantação de matas, né, nessas áreas de topo de morro, que a gente sabe que estão, na maioria das vezes, descobertas pela atividade agrícola, principalmente, e a criação de gados, se tão somente essas intervenções com caixas secas, barreginhas, né, terraços, poderiam, né, ajudar nessa questão de produção de águas. Obrigado. Sim, as caixas secas nos topos do morro, elas são essenciais no lugar que a floresta vai demorar a desenvolver, vai crescer. Então, você pode ir promovendo uma questão física, né? A questão de você não deixar a enxurrada descer, a água descer carregando solo, partículas de solo para dentro dos mananciais, né? É você segurar a água lá no topo do morro, segurar a água lá em cima, né? Então, você vai ter muito mais infiltração de água no solo. Essas intervenções nós temos que começar a fazer, né? Lá no Guandu mesmo, tem o único basalto da bacia do Rio Doce é no Rio Guandu, lá em Bananal, né? Pois é, lá no Bananal, no município de Baixo Guandu, é o único basalto que nós temos em toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, afloramento de basalto, né? Então, é o melhor solo do Rio Doce. E que produziu muito na década de 60, 70, 80, produziu muito feijão, muita cultura, milho, feijão, e hoje não produz mais, né? Então, era um local que poderia fazer essas intervenções físicas para melhorar tanto a questão ambiental como a questão também da produção do produtor rural. E Bananal, Parabéns. Bacana, bom saber. Professor Henrique, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Uma salva de palmas. Muito obrigado, prazer.